Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente então vai para mais uma aula de Ruby, tá legal? Hoje a gente vai falar sobre metaprogramação, que é o assunto que a gente já está continuando ali, né? Com mais uma aula de metaprogramação que a gente já está vendo em Ruby, ok? E o assunto de hoje vai ser, a gente vai falar sobre hooks, ok? Os tão famosos hooks que a gente ouve aí quando a gente começa a programar, tá legal? Bom, beleza, pessoal. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar para vocês o que é o hook, alguns outros métodos que é o include, o que é o extended, o que é o enhide e outros métodos, outras formas e outros tipos de hooks também eu vou entrar a falar com vocês, tá? Hook web, hook SQL, hook de aplicação, tá legal? Então a gente vai falar hoje tudo sobre hook, que são ali os ganchos, né? Os gatilhos que a gente dispara quando a gente está trabalhando então com alguma aplicação, tá legal? Então é isso daí, vamos lá, bora começar a aula. Legal, minha gente? O que então é um hook, ok? Hook, ele é nada mais, nada menos do que um gancho, tá legal? Lembra lá da varinha de pescar? Você tem lá o anzol, certo? O anzol que vai lá e pega o peixinho lá, né? Que ele vai lá e pega aquele peixinho lá e o peixinho vai aqui e fica preso no anzol, né? Quando você vai pescar, você joga ali o anzol com a isca lá para você pescar o peixe e aí você fica esperando. A partir do momento que aquela isca começou a mexer, você consegue fisgar, né? Você consegue fazer o gancho, ou seja, você consegue pegar o peixe. Tá legal? Então hook é basicamente isso, é um gancho. Quando você vai utilizar alguma ação, ele dispara uma outra ação. Tá legal? Beleza, hoje a gente vai falar então sobre hook para o método include, ok? Para o método extended e para o método enhide, ok? Eu vou entrar no detalhe de cada um desses métodos aqui para explicar para vocês como que a gente vai utilizar isso daí em metaprogramação, tá legal? Antes de falar desses hooks aqui, eu preciso explicar para vocês quais são os 3 tipos de hooks que você vai ver aí na internet quando você for programar ou quando você for fazer algum tipo de projeto, ok? Ou quando você for usar algum framework também, tá legal? Existem 3 tipos de hooks assim que eu já usei na minha carreira e que são mais usados assim do dia a dia hoje de um programador, tá legal? São 3. Um, que é o hook do tipo app, ok? O outro, que é o hook do tipo web, que é o webhook, e o outro, que é o hook do tipo SQL, ou seja, esses 3 hooks aqui, tá legal? Beleza, primeiramente que eu vou falar para vocês é o hook do SQL, que está na camada mais baixa ali, né? Uma das mais pequenas. Se vocês estão vendo ali a aula de SQL no Torne-se um Programador, estão vendo a aula do Fernando, ele explica para vocês de uma coisinha chamada jobs, ok? Ou jobs ou trigger. Ok? Se vocês verem a aula do Fernando, vocês vão ver que ele vai falar bastante sobre trigger, ok? Trigger nada mais nada menos que é um job que você está ali orquestrando, né, para que toda vez que você faça uma ação, ele execute uma reação, tá legal? E aí no banco de dados, como que isso funciona? Toda vez que você vai fazer uma inserção em alguma tabela diretamente no banco de dados, se você cria lá uma trigger, ou seja, um job, o que vai acontecer? Toda vez que você insere um registro nessa tabela, automaticamente ele pega esse registro ou qualquer outro registro e envia para outra tabela, ok? Ele dispara um gatilho, ou seja, chamei alguma coisa nessa tabela, automaticamente ele envia para outra tabela, tá legal? Então, por exemplo, eu posso programar essa minha trigger fazendo o seguinte, toda vez que eu fizer um insert nessa tabela aqui, eu posso fazer um delete nessa outra tabela aqui. Eu posso fazer um insert nessa outra tabela aqui. Ou eu posso fazer um update nessa outra tabela aqui, tá legal? Isso são os triggers, né? Isso são os jobs lá que você tem no banco de dados. Ou seja, gatilho, tive uma ação, obtive uma reação, tá legal? O outro tipo que a gente tem também é dos aplicativos, né? Que são os apps hooks. Ou seja, aplicativo não, aplicação no geral, né? Então, as aplicações no geral também têm hook. 2 tipos de hooks que a gente vai ver numa aplicação. Os chamados lá callback, ok? Então quando você tem um callback ali, que é a chamada de volta, bem utilizada ali no JavaScript, você tem então basicamente um hook ali, porque você está chamando alguma ação, passando aquele hook que você quer e ele retorna para você alguma coisa, ok? Mas esse é um hook que eu vou explicar para vocês, não é tão perfeita assim a execução dele. Mas no Ruby a gente tem ali uma perfeição maior quando a gente vai utilizar alguns tipos de hook, que eu vou mostrar para vocês hoje, tá legal? Mas um exemplo aqui que pode se falar que é um gatilho também seria o callback.
tá? Outros tipos de gatilho que você tem, ou outros tipos de app hook que você tem, é assim. Essa é mais ou menos uma explicação. Eu tenho aqui uma classe, ok? E toda vez que eu fizer aqui alguma ação nessa classe, automaticamente ele dispara para mim uma reação, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui com a minha trigger, acontece também com a minha aplicação, tá? Toda vez que, por exemplo, eu incluir algum módulo na minha classe, ele me dá uma mensagem ou ele dispara uma reação, ok? Isso é um app hook que eu consigo utilizar no Ruby, tá legal? Então, imagina, agora você tem aqui ó, a palavrinha include, ok? Essa palavrinha include significa o quê? Incluído. Agora imagina que você tem uma classe aqui, ok? Uma classe carro. E aqui, gente, vocês vão incluir aqui dentro um módulo, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, ok? Include um módulo chamado teste, ok? Então, quando você faz esse aqui, ó, esse include do módulo chamado teste, deixa eu arrumar o D aqui direitinho. Quando você faz o include do módulo chamado teste, eu tenho a opção de fazer o quê? Criar um método lá no meu módulo chamado included, ok? E aí eu chamo esse método included, toda vez que eu incluo esse modelo, ele dispara uma ação, ou seja, dispara um hook, ok? Tá legal? Então esse é um exemplo de uma aplicação app hook, tá legal? Outro tipo, a mesma coisa, quando ao invés de eu fazer o incluir, eu posso fazer um extend, ok? Quando eu faço um extend de um módulo, a mesma coisa vai acontecer. Incluir o extend, ele dispara ali a minha reação, né? Tive uma ação na inclusão, tenho uma reação falando que, ó, realmente você incluiu, agora faça alguma coisa, tá legal? Então, são esses dois tipos aqui que você vai utilizar quando você estiver falando sobre módulos no Ruby, tá legal? E aí você quiser utilizar o hook, ou seja, os ganchos no módulo, tá legal? Agora, quando você está falando de orientação a objeto, que são classes herdadas, né? A gente está falando de classes, a gente tem um outro aqui chamado inhired, ok? Esse inhired é o seguinte, toda vez que você tem ali uma classe, ou seja, eu tenho aqui uma classe pai, ok? E aqui eu tenho uma classe filho. Tá legal? Toda vez que eu faço a referência, ou seja, eu estou fazendo o filho herdar de pai, aqui ele dispara um hook fazendo alguma coisa, ok? Ou seja, quando eu estou herdando uma outra classe, estendendo uma outra classe ali na herança, ele também dispara um outro hook. E esse hook para a herança é o inhired, ok? Que a gente também vai utilizar na aula de hoje. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá legal? É utilizar então o app hook, tá legal? Utilizando para extends quando a gente for... utilizando para include quando a gente for usar módulos, utilizando o extend para quando a gente for usar módulos também, e utilizando o inhired para quando a gente for utilizar classes, tá legal? Um outro tipo que eu quero que fique na cabeça de vocês, esse é o tipo que a gente vai trabalhar hoje, mas um outro tipo que eu quero que vocês deixem, que vocês pensem também, é o tipo de webhook, ok? Por quê? O dia que vocês forem trabalhar ali com WordPress, PHP e WordPress, ou então o dia que vocês forem trabalhar com uma aplicação que vocês mesmos estiverem fazendo a engenharia deles, é importante você saber que também existem os webhooks, ok? Ou seja, o webhook ele foi criado para quando você tem uma aplicação e você precisa que essa aplicação converse com outra aplicação, tá legal? E aí você tem ali alguns tipos de hook. Exemplo onde você tem um hook. Quando você utiliza a gateway de pagamento, por exemplo, PayPal ou PagSeguro, tá legal? Eles têm webhook. E qual que é a ideia do webhook deles? Toda vez, imagina que esse daqui, gente, ó, é o seu site, ok? E imagina que esse daqui é o PagSeguro, ok? Ou o PayPal, né? PayPal. Ou tem outro também que é o Yugo, tem o Pagar.me, tem vários aí que a gente pode utilizar, tá legal? Então, esse é um exemplo aqui. Eu estou no meu site e aí eu preciso fazer utilizar esse gateway de pagamento. Por quê? Porque a pessoa que vai entrar no meu site precisa fazer o pagamento diretamente pelo meu site. Porém, eu não sou um cara que vai gerenciar o pagamento. Eu vou mandar isso para um serviço que é mais seguro do que eu, ok? Ele vai processar para mim, vai tirar a porcentagem dele e vai me devolver o valor que eu preciso, né? O valor da minha venda, tá legal? Então é assim que funciona quando você vai utilizar um gateway de pagamento no seu site, tá? Então você tem aqui o seu site, aqui você tem o gateway de pagamento, tá legal? Toda vez que alguém tiver no seu site e falar lá que vai pagar alguma coisa para você, o que vai acontecer? O seu servidor
vai mandar um request lá para o servidor do gateway de pagamento, ok? Aí esse gateway de pagamento aqui, ele vai processar esses dados, vai entrar na página do gateway de pagamento, você vai fazer o pagamento tudo lá na página do gateway de pagamento, ou seja, no PagSeguro, por exemplo, ok? Depois que você fez o pagamento por lá e terminou, esse cara aqui faz um fallback, ou seja, ele volta para o seu site. Volta para o seu site para uma URL que você definiu. Então, falando assim, ó, depois que você terminar todo o processamento do pagamento e que já tiver aprovado, manda para o meu site, onde eu vou mostrar aqui uma mensagem de obrigado. Ok? Esse é um exemplo também de um webhook, tá legal? Tem vários tipos de exemplos que você pode utilizar e que você vai ver na internet quando você estiver programando, tá? Esse é um deles. Então, você vai fazer ali um pagamento, você manda para o gateway de pagamento, ele processa, depois que ele terminou, ele te envia de volta, ok? A diferença disso daqui é, toda vez que você vai utilizar o serviço de pagamento ou o gateway, você primeiro precisa fazer um request lá para ele, né? Ou seja, você vai mandar um request para ele. Desse request que você mandou para ele, você vai ter que mandar para ele a URL de retorno. Ou seja, a URL do seu site que você quer que depois que o outro servidor processou, retorne para o seu site, ok? Esse servidor aqui vai processar os dados, depois que tiver tudo processado, ele manda de volta, né? Ele redireciona o usuário para aquela URL de retorno fazendo alguma coisa no seu site, ok? Esse é um exemplo de webhook. Um outro exemplo de webhook, por exemplo, que você pode utilizar no WordPress, é o seguinte, ou você pode fazer ali na sua integração contínua. Você pode criar na sua solução que toda vez que você for fazer o deploy do seu site, você pode fazer o seguinte, toda vez que eu fizer um deploy aqui, eu posso chamar todos os webhooks que eu tenho, notificando aqueles sites que o meu deploy foi feito, ok? Então imagina o seguinte, eu tenho um serviço de um site fora, e aí eu preciso utilizar esse serviço e falar assim, ó, toda vez que você fizer um deploy novo, toda vez que você mudar o seu contrato, eu preciso que você avise a minha aplicação para que a minha aplicação ela se altere para ficar de acordo com o seu serviço, ok? Então o que você utiliza? Um webhook para registrar, que lá no WordPress você tem ali um dado que você precisa, né? Então eu quero receber webhooks dessas atualizações, ok? Então você registra. E aí toda vez que você registrou, você vai colocar o URL de volta também, o URL de retorno, para que o WordPress fale assim para você, ó, eu atualizei a versão e notifique você na sua URL. Então quando você faz isso, você faz um request lá para o WordPress, ele grava lá no banco de dados dele a URL do webhook de retorno, ok? Processa, e aí teve um deploy, teve alguma atualização, ele executa de volta avisando o cliente que foi feita alguma alteração, ok? Então esse é um exemplo também de webhook que você pode utilizar, tá legal? Então lembrando, hook, gente, nada mais nada menos que ganchos, tá? Você tem ganchos para aplicações de banco de dados, que são ali as triggers que você pode utilizar, ou jobs, tá legal? Você tem o app hook, para quando você faz então alguma ação em algum módulo, ou em algum dado, ou em algum callback. Não, eu vou falar para vocês assim, o callback nem tanto, porque o callback, toda vez que você chama uma função, você também tem que falar ali que você tem o callback obrigatoriamente. Agora, quando você tem os ganchos, não necessariamente você precisa falar que tem o callback e ele sempre vai retornar para você, ok? Essa é a diferença ali de quando você tem um callback para quando você tem um gancho direto, ok? Ele tem ali um pouco de sentido a ver com gancho, mas o gancho do hook mesmo é esse de que você não tem uma responsabilidade de enviar aquilo que você quer, ok? Você simplesmente executa e ele já manda a notificação para você automaticamente programado, tá legal? Então, gente, esse é o outro tipo, né? Que é o tipo de aplicação que você tem o hook. Então eu tenho uma ação e retorna ali uma reação, que é o que a gente vai ver hoje, e o de webhook, que é o que eu mostrei para vocês agora também, tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Agora a gente vai lá pro computador para ver esse tipo de app hook aqui, né? Que tem a ver com metaprogramação, e a gente vai programar isso daí, vocês vão conseguir entender melhor na prática, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Muito bom, minha gente, então de volta aqui no computador, vamos para mais uma aula então de metaprogramação ali, agora falando sobre hooks, tá legal? Pessoal, se você é um desses alunos que entrou nas minhas aulas, começou a estudar aqui, tá muito difícil, não tá conseguindo entender, tá complicado, e tá começando a querer desistir, pessoal, o que eu digo para vocês? Não desistam de vocês.
eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui me prontificando para dar a mão para vocês e fazer com que vocês vá mais longe, tá legal? Se vocês pagarem a aula particular, eu vou ajudar vocês para que vocês possam então crescer ali e para que vocês possam conseguir entender tudo que está aqui de graça para vocês, para que vocês possam aprender e ganhar muito dinheiro ali com a profissão de vocês, tá legal? Muito bom, gente. Só fazendo um adendo ali a parte de SQL ali que eu estava falando de jobs. Jobs e trigger são coisas diferentes ali, tá? Então você consegue colocar job no banco de dados para executar uma ação em runtime, tá? Ou em background, tá legal? E trigger você consegue disparar um gatilho para fazer alguma coisa, tá? Os dois têm o conceito de gancho, os dois têm o conceito de hook, tá legal? Porém, eles não são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eles têm o mesmo conceito de hook, porém não são exatamente a mesma coisa, tá legal? Então, voltando lá à nossa aula, indo aqui para ali o terminal, deixa eu abrir o terminal aqui, peraí. Terminal. Aqui no terminal eu vou ter aqui ó, a minha aula de hooks, tá legal? Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte aqui. Beleza. Então tá aí, nessa aula de hooks aqui a gente então vai começar ali a fazer ali algumas modificações, ok? Então abrindo aqui o Sublime, deixa eu ver se eu já tinha, eu já tinha ele aberto aqui, então deixa eu fechar esse Sublime, tá aqui, belezinha. Então tá, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o hook do tipo include, tá legal? Então aqui eu já preparei um módulo, ok? Deixa eu aumentar também a fonte aqui. Então eu preparei um módulo, então tem um módulo aqui criado com o nome módulo, e nesse módulo eu vou incluir ele em uma classe, tá legal? Então tem um módulo e estou incluindo ele numa classe. Vocês já viram nas aulas anteriores o que faz essa inclusão aqui, né? Quando você inclui uma classe, um módulo em cima de uma classe, tá? Vocês podem ver lá e rever essas aulas aí também para vocês entrarem e ficarem no mesmo contexto, tá legal? Beleza. Feito isso, então, se você já sabe o que vai acontecer aqui, ó. Quando você faz o include, existe um método chamado, um método estático, tá? Um método de classe chamado included, ok? Esse método included, ele dispara um hook falando assim, ó, toda vez que alguém incluir esse módulo em alguma classe, eu tenho como disparar um hook, ok? Então, essa é a minha ação, essa é a minha reação, ok? Então, eu criei um método aqui chamado included, passando o nome da classe. Ou seja, esse include aqui, ele chama um hook chamado included, que se ele tiver definido, ele chama, se não tiver definido, ele não chama. Nesse caso, eu defini ele, ok? Então, o include, depois que ele terminou de incluir, ele chama o included, ok? Que é esse hook que eu vou mostrar na tela aqui, ó, módulo, o nome desse módulo, incluído em o nome dessa classe aqui, que é teste. Então, rodando esse código, vocês vão ver que ele vai dar uma mensagem assim, ó, módulo, um módulo, incluído em classe, ou seja, incluído em teste, ok? Vou rodar o código aqui para vocês verem. Ruby, aula, tá aí, ó. Então ele já me mostra aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Espera aí. Espera um pouquinho, deixa eu diminuir aqui, para ficar um pouco mais legível, ok? Aumentando mais aqui também. Perfeito, então, ó, se vocês olharem aqui, ó, módulo, o nome do módulo incluído em o nome da minha classe, ok? Voltando aqui de novo, ó, agora eu vou criar uma outra classe aqui, ó, duas classes, ok? Classe teste 2. Salvei aqui e vou rodar meu código. Ó, rodando, tá vendo? Ele disparou dois hooks, o hook para a classe teste e o hook para a classe teste 2. Ou seja, o hook para include, né? Então eu fiz o include, eu estou estendendo ali os meus métodos ali, colocando então métodos adicionais nesse módulo para essas classes, ok? Perfeito, gente. A mesma coisa eu tenho para o extend, ok? Então eu vou alterar aqui, ó, um include e outro extend, ok? Olha só, para o extend eu também tenho um hook chamado extended, ok? Então toda vez que eu utilizo o extend, eu posso criar um método lá no meu módulo, né? Um método de classe chamado extended, que ele é o meu hook, que toda vez que eu fizer esse include, eu chamo ele também, ok? Então, rodando o meu código aqui, ó, eu tenho dois, ó, módulo tal incluído em teste, módulo tal estendido em teste 2. Ou seja, em um caso eu fiz para instância e outro caso eu fiz para métodos de classe, ok? Mostrando aqui para vocês, ó, vou botar um debugger aqui, x é igual a valor, né? Colocar um volt valor aqui para parar no debug, rodando aqui, peraí, faltou aqui o by bug, né? Require by bug. Perfeito. Rodando aqui.
Então vocês vão ver aqui que, ó, test.new.methods menos class.methods. Eu tenho então aqui, ó, o instância, que é o método instância que eu criei aqui desse meu módulo, ok? Agora o test2, eu não vou ter o instância, ok? Ó, não tenho instância, porque esses métodos aqui, quando você faz o extend, ele inclui de classe, métodos de classe. Então, rodando aqui sem criar instância, eu tenho aqui o método instância que eu criei como método de classe, ok? Então, essa é a diferença de eu utilizar, então, o include e o extend, tá legal? Perfeito, então, também vindo aí o hook, vocês viram que, à medida que eu vou incluindo classes, ele vai mostrando para mim ali os meus hooks, né? Ele vai disparando para mim os meus hooks, ok? Vou criar aqui mais um terceiro, vou rodar o meu código aqui, ó, ele vai me dar um include e 2 hooks do extend. Ou seja, tive uma ação de incluir, ou seja, estender, incluir ou estender, e ele teve a reação de disparar aqui o meu hook. Tá legal? Perfeito, gente. Então isso é o hook para módulos, tá legal? Agora o hook para classes, tá legal? Então eu fiz aqui um exercício de criar o quê? Duas classes, a classe pai e a classe filho. A classe pai é a classe principal e a classe filho herda da classe de pai, tá legal? Então tenho essas duas classes aqui, perfeito? Quando eu fazer essa inclusão, na hora que eu fizer essa herança aqui, né? Então estou fazendo, ó, classe filho herda de pai. Na hora dessa inclusão aqui, dessa herança, ele tem o hook, ok? Esse hook aqui é o inHired, tá legal? Então eu fiz a herança, no exato momento que eu fiz a herança, ele me fala lá o hook, ó, você acabou de herdar essa classe aqui, tá legal? Vou mostrar aqui para vocês como é que isso daqui ficou, rodando o código, tá aí, ó. A classe filho herda de pai, ou seja, quando eu herdei, eu disparei o hook. Vou rodar aqui um outro, ó. A classe Danilo herda de pai, ó, rodando, ó. A classe filho herda de pai, a classe Danilo herda de pai. E aí eu vou fazer mais uma classe aqui, a classe Lana. A classe Lana herda de pai, tá vendo? Então, 3 classes, 3 heranças nessa minha classe pai, 3 hooks disparado, ok? Aí você deve se perguntar assim, ah, tá, mas para que eu uso esses hooks? Para que eu uso esses app hook aí? Qual é a utilidade dela? Imagina o seguinte, gente, que na aplicação de vocês têm ali algo desse jeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Criei aqui, eu preparei uma classe que tem a seguinte forma. Eu tenho a minha classe pai. Nessa minha classe pai, eu tenho aqui o inHide, ou seja, eu tenho o meu hook, para que toda vez que alguém utilizar a minha classe, eu vou disparar ali uma mensagem falando, ó, você está utilizando a minha classe, e vou guardar isso num array, ok? Num array dentro da minha própria classe. Feito isso, gente, eu tenho o quê? Na classe pai, todo mundo que herdou ela. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui mostrando para vocês que eu tenho, ó, classe filho 2, classe filho 3, classe filho 4, classe filho 4, ok? Então tenho 4 classes aqui que está herdando de pai, ok? Feito isso, vou dar um debugger aqui. Eu criei também um método estático aqui, ok? Tem que ser estático porque estático não, né? De classe aqui no Ruby, né? Que é a mesma coisa do estático ali no Java, né? Então, se eu crio esse método de classe, o que acontece? Toda vez que eu faço ali a herança, né? O inHired, herdado, né? Que é a tradução dele para português, eu vou armazenando dados dentro desse meu array. Nota que aqui o que eu faço? Ó, ou igual array vazio, tá legal? O que isso daqui quer dizer? Se essa minha classe aqui, se essa minha variável estiver vazia, for nulo, o que eu faço? Eu jogo esse valor aqui. Se ela não for nula, eu mantenho o valor que está lá, tá legal? Então é assim que funciona. Desse jeito aqui, o que eu posso falar? Se essa variável estiver declarada, eu mantenho do jeito que ela já está declarada. Se ela não estiver declarada, eu declaro ela com array vazio e aqui eu adiciono, tá? Como eu falei para vocês no Ruby, ele tem 2 formas de você adicionar os dados. Você pode utilizar o .push, tá? Ou você pode utilizar o menor, que é o que todo mundo utiliza ali quando está programando com o Ruby. Muita gente utiliza o menor, por isso que eu continuo com a mesma sintaxe, ok? Então eu estou incluindo o valor, ou seja, a classe herdada nesse array de classes aqui que o pai tem acesso, tá legal? Então na primeira iteração aqui, ó, na primeira classe aqui, ó, ele está vazio, eu coloco ali um array vazio e adiciono a classe filho. Na segunda,
esse array já está preenchido, né? Esse array aqui, ó, ele já está preenchido. Se ele estiver preenchido, então o que eu faço? Eu só incluo o 2 aqui. No próximo eu incluo 3, no próximo eu incluo 4, ok? Rodando o código, vocês vão ver que agora ele tem um método aqui, ó, lista de classes, né? A lista de classes que herdou de pai, ok? Então o que eu consigo fazer? Na minha classe pai, eu consigo saber todo mundo que herdou ela, tá legal? Então olha só que interessante essa lista. Vou rodar o código aqui para vocês verem. Ó, parou aqui, ó. Ele disparou todas os meus hooks, ok? Então, esse hook para filho 2, para filho 3, para filho 4, todas elas herdando de pai. Ou seja, pai tem que ter, então, 1, 2, 3, 4 filhos, ok? Se eu colocar aqui, então, ó, pai.lista de classes, ó, ponto size, ele tem, então, 4 filhos, ok? Desses 4 filhos, eu quero mostrar, eu coloco aqui, ó, ele mostra, ó, classe filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Ou seja, filho, né, filho 2, filho 3, filho 4. Ou seja, o que eu tenho aqui? As classes herdadas. Então olha só que interessante, se eu conseguir fazer isso daqui, eu posso viajar mais nas coisas, ok? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, imagina que eu tenho um método aqui nos filhos, chamado o seguinte, mostre-me o nome, ok? Então eu crio aqui, ó, def mostre o nome, ok? End. E aí aqui eu coloco aqui o nome Leandro. Eu crio aqui o outro, Gustavo. Crio o outro aqui como José. E crio o outro aqui como Fabiana. Ok? Então eu coloquei o nome aqui em todos os filhos. O pai tem como saber o nome dos filhos? Agora tem, porque ele tem aqui na lista de filhos todos os filhos que herdaram dele, ok? Então utilizando o enhired aqui, você tem a condição de saber todos os atributos que os filhos têm, chamando somente a classe pai, utilizando algo desse tipo, tá legal? Então olha só, no meu próprio código aqui, eu posso rodar ele de novo, e aí ó, vocês vão ver aqui que eu posso fazer algo tipo desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui as minhas classes, eu quero saber do filho 1, eu pego aqui o índice de 0, que é a classe do filho, primeiro filho incluído, ok? Eu posso colocar esse filho aqui, ponto new, criando uma nova instância dele, ponto, mostre o nome. Mostre, underline o, underline nome. Ele me mostra o nome aqui, ó, Leandro, ok? Viu que interessante? Aí eu posso aqui, ó, colocar o 2, por exemplo, 1, que é o segundo incluído. Agora, vou colocar aqui o 2, que é o terceiro incluído. Agora, vou mostrar aqui do quarto incluído. O quarto incluído, ok? Coloquei 4 aqui, né? É o 3 no índice. Peraí. 3 no índice. Tá aí, ó, a Fabiana incluído. Ou seja, eu posso também fazer um negócio mais legal ainda, ó, fazer um ponto map, ou seja, eu quero retornar o nome de todos os filhos. Eu venho aqui com esse map, coloco uma coisa tipo assim, ó, f de filho, f ponto, new ponto, mostre, underline o, underline nome, ok? Rodando isso daqui, ele vai me trazer um array de nomes dos filhos. Rodando aqui, ó, Leandro, Gustavo, José, Fabiana. Tá legal? Então, isso daqui, gente, é bem interessante para que quando você tem alguma ação que você precisa que o pai faça para você, você consegue, então, utilizar o enhired e disparando, então, o webhook, né? O webhook não, o app hook, para guardar todas as informações que você tem quando você herda ou quando você chama um módulo, tá legal? Então essa mesma coisa você pode fazer para um módulo também. Ah, eu quero saber de todo mundo quem que incluiu o meu módulo. Eu quero saber todo mundo quem que estendeu o meu módulo. Aí eu posso fazer um fix, eu posso fazer um monkeypad, eu posso fazer o que eu quiser na minha metaprogramação, porque eu consigo, com esse hook, alterar ali no momento exato o que eu preciso em cima daquele modelo, ou em cima daquela classe pai, daquela classe base, e assim vai. Tá legal? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, então deixa essa aula aqui para vocês testarem, para vocês baixarem o código lá no Torne-se um Programador, brincarem com isso, tá legal? Mas isso é mais um item ali da nossa aula de metaprogramação. Na próxima aula a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante que é os missing, tá legal? Que é os perdidos, tá legal? Então os perdidos ali a gente vai conseguir ver como é que a gente faz na metaprogramação, que é um método perdido, é um atributo perdido que a gente consegue resgatar através de uma técnica chamada missing, tá legal? Beleza, então é isso, pessoal, eu fico por aqui, para quem gostou dê um like, compartilha para que outras pessoas possam aprender também, tá legal? Fico por aqui então, até mais e até o próximo vídeo. Legal, pessoal? Aula bem interessante. Nessa aula você aprendeu o que é um webhook, você aprendeu o que é um app hook, você aprendeu o que é um trigger ou job lá no banco de dados. Anotem isso, guardem isso na cabeça de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão usar isso daí na carreira de vocês, tá legal? Então é isso aí.